Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 16. Até quando obedecer? Nós vamos tomar como base para o nosso estudo de hoje o capítulo 11 do livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. E, para começar, vamos ler Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, quando encontramos um exemplo de obediência limitada. Se o nosso Deus, a quem servimos, disseram os 3 amigos de Daniel, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coisa terrível! Se o Senhor quer nos livrar, ele nos livrará. Mas fica sabendo, ó rei, que não, aleluia, não adoraremos a imagem que levantaste e nem serviremos a teus deuses. Que atitude realmente de autoridade daqueles jovens, mas ainda assim mostrando submissão. Quando a pessoa não é submissa, trata de qualquer maneira. Não houve nenhum destrato, não houve nenhuma falta de submissão para com a autoridade do rei. O que houve foi uma desobediência consciente, inclusive arcando com as responsabilidades e as consequências daquela atitude. Assim deve ser o servo de Deus. Não fugir, mas arcar com as consequências das suas atitudes. Existe uma grande diferença entre a submissão e a obediência. A submissão é absoluta, é uma questão de atitude, e disto Deus não abre mão. A obediência, por outro lado, é uma questão de conduta, de atos, e isto é relativo. Nem sempre se deve obedecer. Mas quando é que não se vai então obedecer? Vamos ler um outro exemplo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e versículo 19, quando nossos irmãos foram levados à presença das autoridades daquela época, e ainda assim eles mantiveram a submissão, apesar de que não pudessem obedecer a eles. E Pedro e João argumentaram: julgai vós, autoridades, julgai, autoridades religiosas, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Aqui está a chave. Só se tem base para não obedecer, mas ainda assim mantendo a submissão, quando a autoridade delegada está frontalmente contra a autoridade delegadora, contra Deus. Só quando a autoridade humana está frontalmente, claramente contra Deus, é que se tem base para não obedecer, mas ainda assim mantendo a submissão. Os filhos podem argumentar com seus pais, podem fazer sugestões, mas não insubmissos. Devem, em todos os aspectos, manter a submissão a seus pais e honrá-los também. Se os pais exigem, por exemplo, que o filho, você, digamos, vá a um lugar onde o cristão se sente mal, porém um lugar onde a questão do pecado não está envolvida, ou seja, é um lugar não recomendável, mas o fato de ir àquele lugar em si não é pecado. Então, neste caso, a questão fica aberta. Se você conseguir, então não vá. Se, porém, seus pais obrigarem você a ir, então vá, porque é uma obrigação. Mas, se for possível escolher, escolha não ir. Mas em tudo, mantenha submissão. Isto agrada a Deus. Nós devemos entender alguns princípios bíblicos. O primeiro é o seguinte: a Deus a obediência é absoluta. O que está escrito na Bíblia, as ordens de Deus são absolutas. As demais autoridades devem se obedecer sempre
exceto quando as suas ordens contrariem claramente as Escrituras. Na dúvida, obedeça. Quando você estiver em dúvida, obedeça. Sempre obedeça. A menos que você tenha um discernimento claro de que deve desobedecer e ainda assim você desobedeça conscientemente. Diga à autoridade por que está desobedecendo e se coloque submisso a ela para receber as consequências da sua atitude. Não fuja, não se rebele, não declare abertamente uma rebelião, nada disto pode agradar a Deus. Isto é insubmissão. A Bíblia mostra vários exemplos de quando servos de Deus não puderam obedecer à autoridade. O primeiro exemplo citado no livro é o exemplo das parteiras do Egito, que receberam de Faraó ordem para matar as crianças do sexo masculino. E elas não fizeram isto. Entenderam que isto era contrário à vontade de Deus e não fizeram. Mais tarde, na própria Bíblia, elas foram classificadas como mulheres de fé. Outro exemplo dos 3 amigos de Daniel, que já lemos inclusive, que disseram ao rei que não serviriam a outros deuses e nem se prostrariam perante a imagem que o rei levantou, e se colocaram submissos para receber as consequências, e receberam de fato, e por causa daquelas consequências de estar lançados numa fornalha de fogo ardente, eles nos legaram um testemunho eterno. Daniel, quando foi proibido de orar, ainda assim continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia. Pedro, perante o concílio judaico, disse que não obedeceria à ordem de não pregar o evangelho. Ele continuaria a pregar, embora fosse submisso e mansamente se deixou conduzir à prisão. Isto deve nos servir de modelo para a nossa atitude hoje em dia. Vamos considerar a seguinte pergunta: como saber se alguém é obediente, submisso? O primeiro princípio é o seguinte: a pessoa que é obediente, submissa, em todo lugar, está procurando descobrir a autoridade. Onde você vai, você está procurando saber quem é a autoridade naquele lugar, daquela forma, para você se submeter a ela. Essa preocupação só tem aqueles que pertencem a Deus, que são submissos. Se o seu coração é rebelde, você não quer saber quem é a autoridade. Em segundo lugar, aquele que é submisso é delicado, é manso. Não consegue ser duro com ninguém. Em terceiro lugar, quem está submisso não deseja jamais, por si próprio, a posição de autoridade. Não tem prazer de controlar os outros, de mandar, de impor. Se você tem sido assim, meu irmão, minha irmã, arrependa-se e reconheça que isto provém da carne, do seu eu. Aquele que é verdadeiramente submisso não tem alegria em controlar, em mandar nos outros. Não tem prazer em impor autoridade. Em quarto lugar, aquele que é verdadeiramente submisso não se atreve a falar levianamente. Tem a sua boca fechada. Custa falar, só fala quando tem de Deus a revelação de algo, a convicção. Em quinto lugar, é sensível. Ele percebe o espírito de anarquia que está ao nosso redor. Espírito esse de anarquia que pertence ao mundo, princípio satânico. E aquela pessoa que é submissa, você, se é verdadeiramente submisso, meu irmão, então você estará sensível a essa anarquia que está ao seu redor e à submissão de Deus. Só a pessoa que experimentou verdadeiramente a autoridade pode levar outros à obediência a Cristo. É claro, como você pode conduzir alguém a obedecer a Cristo se você próprio não experimentou o quebrantamento perante a autoridade? Não se pode esperar a obediência de alguém que não teve um contato vivo com a autoridade. Sem autoridade, a igreja está impedida de servir, de ministrar, de trabalhar, de produzir frutos. Quem viu a glória de Deus e teve contato direto com a autoridade de Deus, não pode jamais aceitar a divisão denominacional. Isso é o que está escrito no livro Otmani,
não pode aceitar a divisão denominacional. Mas então o que fazer? Isso não significa que deva se rebelar, mas submissamente deve rejeitar todas as medidas, preste atenção, que causem separação, divisão do povo de Deus. Divisão do povo de Deus em uma cidade. Tudo o que vier contribuir para essa divisão, você deve rejeitar, uma vez que você sabe que a igreja do Senhor é uma só. Deus tem uma igreja, Jesus Cristo tem uma noiva, não mais que uma. Mas não adianta forçar as coisas. A unidade só virá depois da autoridade espiritual. Somente depois que estivermos debaixo de autoridade, todos reconhecendo a autoridade, é que teremos unidade. A unidade pela qual Jesus tanto orou no capítulo 17 de João, só virá esta unidade após todo o povo de Deus estar debaixo de autoridade. Anarquia, um povo de libertinagem, um povo de democracia que faz o que quer fazer, isto não agrada a Deus. Agrada a Deus o povo obedecendo às autoridades delegadas por ele. E este capítulo, Watchman Nee, termina dizendo que a igreja é mantida por duas coisas. Veja bem, vida e autoridade. Sem vida, a igreja não é nada, um corpo morto. Sem autoridade, a igreja nem corpo é. Da vida comum do corpo, todos nós já participamos. Quando manifestarmos a nossa submissão à autoridade do corpo, então sim, nós teremos muitos frutos. A igreja estará completa, vida e autoridade. Resultado da vida, ação. Quem tem vida tem disposição, tem ânimo. E quem tem submissão à autoridade garante a unidade ao corpo. E assim nós devemos ter esses dois pontos bem claros em nossa vida. A nossa vida espiritual deve estar sensível a essas duas coisas. Ao pecado, sem pecado não existe vida. Aliás, sem o trato com o pecado, sem o perdão de pecado não existe vida. A vida vem com relação ao perdão de pecados, porque o pecado mata. O pecado faz morrer espiritualmente. E quando há verdadeiro perdão, restauração, regeneração, então a vida do corpo e a autoridade. Sem autoridade não pode haver serviço, não pode haver frutos, não pode haver resultado de dons espirituais, não pode haver progresso na igreja, não pode haver unidade, não pode haver extensão do reino de Deus. Sem submissão à autoridade da igreja, a igreja não é nada, a igreja está fracassada. Pense nisto, meu irmão, e considere a importância da autoridade para manter a unidade, para haver progresso no corpo de Jesus, que é a sua igreja. Vida e autoridade. Vida se consegue pelo sangue de Jesus, sim, mas a submissão à autoridade se consegue por revelação de Deus, por um contato direto com a autoridade de Deus, e então você estará submisso. Se você está submisso, então você já está em posição de servir a Deus. Se você não conhece a submissão, se a submissão não fala nada para você, se você se rebela, se revolta contra a submissão, então saiba que isto não agrada a Deus. E resultado, você jamais poderá ser útil à igreja, ao reino de Deus.